Não, não. Nesse caso que eu falei, em que prejudica a identificação ou tem risco de prejudicar a identificação, tem que devolver e dizer, olha, não batem essas informações, pede para o médico corrigir e mandar a declaração corrigida. Agora, se não prejudica, como eu falei do estado civil, da idade, errou um ano na idade porque não tinha completado ainda, ou porque completou e não considerou, isso é muito comum. O que eu vou fazer prevalecer? O documento que foi apresentado, tá? Gente, livro E. Lembrando que o livro E, ele só existe na primeira circunscrição, na primeira subdivisão judiciária de uma comarca. Então, se eu tenho uma comarca que é composta por vários municípios, apenas na subdivisão da sede dessa comarca é que eu terei o livro E. Então, tem 5 municípios que compõem uma determinada comarca. O município que leva o nome dessa comarca, ou seja, se a comarca é Maria José, vai ter que ter o município Maria José, porque a sede da comarca, o município sede da comarca, leva o nome da comarca. Ou a comarca tem o nome do seu município sede, tá? Então, exemplo, a comarca de Florianópolis é composta, por exemplo, por 5 municípios, um deles é Florianópolis. Mesmo nome, comarca e município. Significa que o município de Florianópolis é a sede da comarca de Florianópolis. Tem mais outros municípios, mas esses não são a sede, não tem o mesmo nome da comarca. Esse município sede da comarca de Florianópolis, se ele é dividido em 20 circunscrições geográficas, apenas a primeira subdivisão desse município, que é a sede da comarca, é que vai ter o livro E. Então, eu tenho 5 outros municípios, cada município tem 20 cartórios, ou seja, nós temos 100 cartórios em volta da comarca de Florianópolis, mas eu tenho o município de Florianópolis, que também é dividido em 20 cartórios, em 20 subdivisões, tem 20 cartórios em Florianópolis. Então, nós temos os 100 dos outros municípios, que não são Florianópolis, mas fazem parte da comarca de Florianópolis, e tenho mais 20 aqui na sede da comarca, no município. Então, quantos cartórios? Eu tenho 120. Desses 120, gente, pelo amor de Deus, isso é só exemplo. Desses 120 cartórios, eu tenho a divisão do município de Florianópolis em 20 circunscrições diferentes, não tem? Nós não falamos que são 20? Aí eu vou numerar essas 20, a primeira, a segunda, a terceira até a 20ª. Apenas a primeira desse município sede é que tem o livro E. Todos os demais não têm livro E. Aí, os livros de A até D são obrigatórios em todos os demais 119 cartórios. Inclusive nesse da sede, da primeira subdivisão. Mas, além desses, na sede, na primeira subdivisão, eu tenho também o livro E. Aí eu pergunto para vocês, alguém que more em uma dessas subdivisões, em qualquer desses municípios, que não seja o município de Florianópolis, que for emancipado, onde que ele vai registrar a emancipação dele? No cartório que atende aquele local onde ele reside? Não. Aí a regra que eu falei com vocês, que é uma exceção da questão da atribuição do registrador. Apesar dessa pessoa morar num município diferente, numa circunscrição, em que esse registrador da sede aqui, da primeira circunscrição aqui de Florianópolis, não atende, ou seja, ele não vai atender para registrar nascimento, para habilitar casamento, nem para registrar óbito, porque é da circunscrição de outro colega. Então, dos livros A até D, ele fica limitado àquela circunscrição lá, e o de Florianópolis também fica aqui na primeira subdivisão judiciária, limitado àquela circunscrição dele. Mas em relação ao livro E, esse da primeira subdivisão vai atender as pessoas residentes em toda a comarca. Tranquilo? Essa exceção está tranquilo? Então tá. E aí nós temos quais que são os atos que a lei exige que seja por registro no livro E. Nós falamos que são expressos, né, na lei: emancipação, interdição, ausência, transcrição, que está no artigo 32. E aí nós temos novos atos que estão incluindo, por ato normativo do Poder Judiciário, que não estão expressos em lei, mas nós temos que ler isso em conjunto com os atos normativos locais.
Tá? Então, nós temos, por exemplo, ato normativo que manda registrar união estável. Onde que vai registrar união estável? No livro E. Ah, mas não altera o Estado Civil. Pois é. Mas manda registrar no livro E. Para quê? Ah, para poder provar que existe união estável. Isso é um absurdo, porque uma questão fática não se prova com um documento, porque estão fazendo um subcasamento. Né? Então, mas, independente disso, estão mandando registrar. Não só fazer escritura pública declaratória, como fazer um requerimento, pegar essa escritura e registrar no livro de alteração de Estado Civil e anotar no nascimento. Anotar, porque não altera esse registro. Está fazendo, na verdade, uma comunicação. É torto, porque não altera o Estado Civil. Olha como é que é complexo. Não altera o Estado Civil, mas registrou. Eu tenho que comunicar isso para o cartório anotar lá no nascimento. É segurança jurídica para os registradores de imóveis, por exemplo, para poder exigir outorga, porque em relação à união estável tem que exigir por causa do regime de bens. É importante? Sim, mas entorta os conceitos de registro. Por quê? Porque, inclusive, se eu tenho uma anotação de união estável no registro de nascimento, eu não posso considerar isso impedimento para o casamento. A pessoa pode casar com outra pessoa. Não alterou o Estado Civil. Tá? Tranquilo? Então, vamos lá. Isso aqui a gente já falou, que é onde que nós temos o livro E, né, na primeira subdivisão. Nós temos no artigo 89 da Lei de Registros até o 91, que fala sobre a emancipação, e no Código de Normas o 576, que fala de maneira análoga, tá? Então, aí, nós temos aí de forma bem espelhada, por isso que eu disse para vocês que é muito curto, né, muito pequenininho essas disposições aqui, o que está no Código de Normas com o que está no Código Civil, na Lei de Registros Públicos. Aqui é importante que a gente veja, porque houve uma alteração recente, como eu disse para vocês, no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O que o Estatuto fez, gente? Ele pegou a regra anterior da capacidade, que era, olha, a capacidade, cessará a incapacidade do menor. Ah, não, aqui em relação à emancipação, desculpa, emancipação nós já falamos sobre ela, aqui que nós vamos falar sobre a interdição. Isso. Emancipação nós já falamos as questões mais importantes sobre ela, tá? Uma questão que faltou na emancipação é que ela não surte efeitos sem registro. Tem escritura pública, mas se não registrar, não surte efeitos, nem entre as partes. Ok? Então, por exemplo, os pais não se eximem de prestar alimentos ou de prestar autorização, assistência, se ele, no caso assistência, a esse filho, porque ele já foi lá no cartório de notas e fez a escritura. Enquanto não registrar, ele não pode se eximir disso, tá? Então, é uma responsabilidade recíproca aí do emancipado e dos emancipantes que se faça esse registro. A interdição, a regra antiga, a teoria antiga das incapacidades. Nós tínhamos que era absolutamente incapaz aquele rol de pessoas que tinham redução ou falta de discernimento, não é isso? Nós temos um rol de pessoas que, em função do discernimento, da manifestação de vontade, elas são absolutamente incapazes, eram. Ou seja, não existe uma possibilidade dessas pessoas, de forma alguma, fazerem nenhum ato da vida civil. Então, nós tínhamos, ao contrário da emancipação, que tira, aqui nós temos a maioridade, antecipa a capacidade civil plena para antes da maioridade, a interdição fazia o contrário. Mesmo em função da maioridade, a maioridade não vai trazer capacidade civil plena. A emancipação antecipa. E a interdição vai prorrogar, na verdade, a incapacidade. E aí nós temos a prorrogação ou da relativa, se a pessoa for relativamente incapaz, porque o seu discernimento reduzido não causa incapacidade absoluta. Quem vai falar isso? Os peritos lá no processo judicial. E isso vem no mandado para o registro, nós não temos que saber nada. Isso era antes, né? A teoria antiga. Então, prorrogava a relativa se a incapacidade era relativa ou absoluta, se desde os 16, na verdade, não existiu aí esse período de incapacidade relativa, porque a incapacidade da pessoa era realmente absoluta. Era uma pessoa com retardo mental completo,
em estado de coma, né, em estado vegetativo. Ninguém nessa situação pode ser nem relativamente